Bom, vamos à página 11 do nosso livro de Evangelhos, o item 5 do material didático, o governo da Judéia. Vamos falar, falamos da parte político-religiosa, né, que era o que os sacerdotes faziam, mas junto desses sacerdotes, Herodes, ele tinha um respeito especial de Roma, tanto que Roma colocou como rei. Os filhos dele vão perdendo essa regalia. Na prática, eles não receberão mais o título de reis, apesar de a história continuar chamando-os assim, mas na verdade eles não eram mais reis. Roma vai rebaixar a Judéia, não verá mais a Judéia com a autoridade que ela era anteriormente. A Judéia ela vai se tornar submisso a Damasco, dos sírios. Tá bom? Aquele povo no Antigo Testamento que sempre combatia Israel, teve muitas guerras entre os sírios e Israel. Esse povo, eles estavam dominando essa região. Por isso que o Evangelho, quando crescer, a parte fora da Judéia, fora de Israel, que os apóstolos seguirão, era exatamente para a região da Síria, para Damasco, né? Para Antioquia, da Síria, era uma região da Síria, que eram regiões muito ricas, porque ela se tornou praticamente como a governadora daquela região. Os romanos não confiavam nos judeus. O número de revoltas, o número de ataques na Judéia era muito grande. Nós estudamos sobre aqueles grupos revoltosos, os zelotes. Era muito comum eles fazerem agitação, porque eles acreditavam que o povo todo tinha que se revoltar contra os judeus e agir. Então diz a história que nas festas eles iam com uma faca, né, sem olhar quem. Procurava uma pessoa, claro, um grupo, né, de 10, já não procurava uma pessoa esfaqueada. Eles tinham que matar alguém. Tinha que estar sempre ocorrendo problemas, né, para ver se o povo despertava. Essa era a prática deles, isso era rotineiro. Então, os romanos, eles não acreditavam nos judeus. Ok? Então, por isso, eles até rebaixaram Herodes. E vamos falar, então, agora do governo da Judéia, o item 5. O Antigo Testamento encerrou-se com o domínio persa sobre Israel. Depois vieram os gregos, e nos dias do Novo Testamento, os romanos dominavam Israel. Herodes, o Grande, morreu no ano 4 a.C., e seus filhos governaram a Judéia depois dele, que ficaram mais ou menos assim dividida, né, para nós falarmos da parte política. Bom, só falar de uma parte política antes. Herodes, antes de se tornar rei, quando ele ainda estava no período agradando Roma, e o pai dele era também muito bem visto em Roma, ele diz que ele se tornou governador da Galileia. Para você ver como era essa família, diz a história que assim a Galileia foi limpa, porque ele pegou todas as cadeias, mandou tirar todos os ladrões, matar todos. Não, ficar gastando dinheiro com ladrão. E todo ladrão que prendia, e havia muitos ladrões, então, todo ladrão que prendia era executado. Diz que ele esvaziou as cadeias. Então o método dele era assim, o pior que você pode imaginar. E agora, você pode julgar os filhos dele, né? O 5.1, Arquelau. Ele governava a Judéia, Samaria e Idumeia. Ou seja, da parte de Israel, ele governava as principais, né? A Judéia era a parte mais rica, onde estava Jerusalém, onde estava toda a riqueza de Israel estava na Judéia. Samaria era a parte central, ficava quem sai da Judéia para o norte passava por Samaria, como em João capítulo 4. Jesus saindo da Judéia, onde ele constantemente estava, em Jerusalém, ele passou por Samaria, subindo para a parte norte de Canaã, onde ficava a Galileia. Ok? 5.2, Herodes Filipe. Ele governava Itureia, Traconite, Gaulanite, Auranite e Bataneia. Eram regiões também chamadas no Antigo Testamento de Dalém do Jordão. Quando você olha para o mapa de Israel, ela é dividida pelo Rio Jordão, né?
Se você olhar do lado esquerdo do mapa, você vê o que seria hoje, o que seria nos dias do Novo Testamento, Judéia, Samaria e Galileia, ok? E da além do Jordão você via essas outras regiões, a Itureia, Traconites, até a região norte. O 5. Desculpe, eu não comentei no 5.1 a Idumeia. É importante citar a Idumeia porque a Idumeia, quem vinha da Idumeia, os idumeus, eles eram um povo que vivia na parte sul de Canaã, ok? Onde também os edomitas estavam vivendo, né? De onde era o pai de Herodes. Okay? Então, era uma parte que pertencia, vamos assim dizer, que não pertencia a Israel, mas estava tudo agora nesse governo dos Herodes. O 5.3, Herodes Antipas, governava a Galileia e a Pérea. Bom, a Galileia fazia parte da região norte, você olhando para o mapa do lado esquerdo, e a Pérea ficava do lado direito. Foi este que, após ser repreendido por João Batista, foi induzido pela sua mulher a matá-lo. E usou a filha, né, para fazer aquela dança, porque a mulher queria matar João Batista. Jesus chamou esse Herodes de raposa e mais tarde foi levado diante dele. Bom, então estudando o padrão dessa família, e como eu disse para vocês, que os sacerdotes, os escribas, aqueles que viviam da religião, eles tinham que agradar essas pessoas. Então, ou a pessoa tinha uma escola particular, como era a família de Hilel, que é Hilel, Simeão e Gamaliel, que vai aparecer no Novo Testamento, no livro de Atos. Essa família famosa era uma família de grandes mestres. E diz a história que a escola deles era a principal escola. Essa era respeitada, né? Não dependia do dinheiro de Herodes, onde ele recebia dos alunos e ali sobrevivia. Porém, eles também eram limitados, porque, dependendo do ensino deles, eles morriam mesmo. Eu contei para vocês que Herodes mandou matar até a esposa dele, a quem ele por um lado amava, mas só que ela era descendente dos Macabeus. Então ela tinha direito ao trono porque os Macabeus se assentaram no trono e se proclamaram reis. Então ele deu um jeito de matar. Ele amava a mulher, mas decidiu matar a mulher. Okay? Para você ver como ele vivia na perseguição aos homens que poderiam tirá-lo do trono. Porque numa opressão mesmo maligna, ele queria tomar o lugar de Messias. Porque, claro, se os judeus recebem Herodes como Messias, vamos dizer, acabou a religião judaica, pelo menos essa era a visão do inimigo, né? Mas os judeus não aceitaram e nunca aceitaram ele como Messias, como a história mostra, né? É claro que você olhando hoje, como eu disse numa outra aula, você fala, não tinha nem chance de aceitar aquele homem mau. Mas ele não foi sempre mau, não. Por um longo tempo, ele procurou agradar os judeus, como citei o exemplo do templo. E além do templo, ele fez muitas outras coisas, né, pelos judeus. Diz a história que Jerusalém enriqueceu muito com Herodes, porque ele agradava Roma. Então a Judéia tinha um status especial em Roma. E teve um período que realmente ele conseguiu abafar as revoltas, porque o homem está construindo o templo, está agradando, e claro, dando trabalho, trazendo riquezas, mas como as corrupções foram crescendo, acabou que as revoltas começaram a crescer. Depois da morte de Herodes o Grande, então, as revoltas cresceram realmente em grande número, né? Bom, eu prossigo aí no item 6, mostrando para vocês
na página 13, um gráfico que ele divide mais ou menos, entendimento para você entender como era a terra de Canaã no Antigo e agora no Novo Testamento, como ela vai ser dividida. Tá bom? Então eu botei diferenças geográficas do Antigo e do Novo Testamento.